Como favorecer a apropriação de conceitos pelas crianças por meio da pedagogia histórico-crítica. Olá, minha gente! Como facilitar a compreensão dos conceitos teóricos pelas crianças, articulando-os com as suas vivências cotidianas no campo da pedagogia histórico-crítica. Eu produzi este programa a pedido do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Norte do Paraná, como parte do produto da dissertação de mestrado da Ana Paula Espada, orientado por Ciderli do Carmo de Almeida, cujo título é Educação Infantil em Foco, Fundamentos e Práticas da Pedagogia Histórico-Crítica, aos quais agradeço o convite. Bem, a pedagogia histórico-crítica é preciso que se diga antes de tudo que é uma tendência pedagógica marxista proposta pelo professor Saviani em 1979 e como ele mesmo próprio diz nessa sua obra Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, ela emerge comprometida com a produção crítica e reflexiva do conhecimento e com as transformações sociais, opondo-se de forma radical às perspectivas reprodutivas, acríticas e pretensamente neutras do conhecimento. Muito bem, eu fui solicitado a abordar o momento denominado instrumentalização no desenvolvimento de uma sequência didática à luz dessa perspectiva. Mas antes, é preciso alertar que as sequências didáticas, nesse contexto, são possibilidades para operacionalizar, materializar a pedagogia histórico-crítica no trabalho pedagógico da instituição. A pedagogia histórico-crítica, minha gente, ela é complexa e os seus fundamentos teóricos e epistemológicos são constituídos por 3 dimensões dialeticamente articuladas: a dimensão filosófica, a psicológica e a didática. Nesta última se ancora de modo mais saliente esta estratégia didática denominada sequência didática. Então, para uma fundamentação mais crítica e mais ampla da dimensão didática, eu preciso sugerir 3 obras. Esta do Gasparin, uma didática para a pedagogia histórico-crítica, essa da Ana Carolina Galvão Marcília, a prática pedagógica histórico-crítica na educação infantil e ensino fundamental, e esta obra da Ana Carolina Galvão, Tiago Lavoura e Lígia Márcia Martins, intitulada Fundamentos da Didática Histórico-Crítica. Então, minha gente, essas obras nos ajudam a compreender um pouco dessa organização. É preciso também considerar que uma sequência didática precisa ser uma elaboração coletiva e colaborativa. E também dizer que a pedagogia histórico-crítica deve compor os pressupostos teóricos da instituição, desejavelmente no seu projeto político-pedagógico. Eu considero também que essa elaboração, essa proposta começa com a elaboração de um documento, como um planejamento, e que podemos estabelecê-la sim em 5 momentos, desde que dinâmicos e integrados, os quais eu me recuso a denominá-los de etapas e também não os enumero, pois pode induzir erroneamente a ideia de que ocorrem um após o outro e que, na verdade, não são dicotômicos, não são cartesianos. A instrumentalização é um destes momentos e representa a zona do desenvolvimento proximal, que é uma categoria da teoria histórico-cultural, que é a sua ancoragem pedagógica. Este momento, a instrumentalização, salienta-se o desenvolvimento de atividades que favoreçam a produção de sentidos. Neste momento, se converge, se diverge e gera-se contradições. É o lugar da praxis. Os momentos da problematização e da instrumentalização não são distintos, minha gente, se interpenetram. Então, eu lhe convido para pensarmos tanto no contexto da unidade dialética
problematização e instrumentalização, quanto da sequência didática enquanto uma construção mais ampla, como facilitar a compreensão dos conceitos teóricos pelas crianças, conectando-os com as suas vivências diárias. Esse desafio envolve processos ativos e intencionais que articulam os conhecimentos teóricos com as realidades sociais vividas pelas crianças. Tendo a pedagogia histórico-crítica como objetivo favorecer uma educação transformadora, e a gente não pode perder isso de foco, em que os estudantes, ao compreenderem o mundo e suas contradições, possam atuar na sua transformação, estas podem ser algumas estratégias bem promissoras. Por exemplo, sem dúvida, uma das mais interessantes para articular conceitos teóricos com a realidade material objetiva nas quais as crianças convivem é contextualizá-los em situações dos seus cotidianos, utilizando exemplos práticos, seja nas situações escolares, ou familiares, ou comunitárias. Vou dar um exemplo. Ao explorar conhecimentos de ciências, pode-se discutir o que há de ciências nos alimentos que ela consome ao longo do dia. Outra estratégia essencial são as vivências. A pedagogia histórico-crítica enfatiza essa relação entre o abstrato e o concreto. Aliás, o próprio desenho da estrutura da sequência didática já anuncia isto. Veja, parte do empírico, que é a realidade aparente, abstrata, sincrética, na sua prática social inicial, para alcançar o concreto pensado, que são as percepções mais organizadas acerca daquele objeto, ou seja, a síntese, já lá na prática social final. Assim, é importante que antes de se abordar conceitos teóricos abstratos, se proporcione vivências às crianças. Isso pode ocorrer por meio de brincadeiras ou projetos em que elas vivenciem o uso daquele conceito na prática. Exemplo. Em ciências, em vez de apenas explicar o ciclo da água, pode-se elaborar um experimento divertido, envolvendo a evaporação e a condensação. Outro ponto fulcral é a mediação, que é uma categoria importante da teoria histórico-cultural, que é central na pedagogia histórico-crítica, por favorecer que a criança construa o conhecimento de forma ativa, com o auxílio de quem já os domina. Dessa forma, a professora deve partir do repertório cultural da criança para introduzir novos conceitos, considerando aquilo que a criança já domina. Ou seja, a professora não apenas apresenta o conceito, mas ajuda a conectá-lo ao novo conhecimento vivenciado pela criança. Vou dar um exemplo. Em matemática, o conceito de fração pode ser ensinado com exemplos da vida real, como a divisão de um bolo ou de uma pizza em fatias entre os colegas da turma. Outro aspecto importante é a produção de sentidos. Para que o aprendido obtenha sentido e não seja apenas uma memorização, os conceitos teóricos precisam ser relevantes para a criança. A pedagogia histórico-crítica defende que o conhecimento seja um instrumento que ajudem os estudantes, as crianças, a compreenderem o mundo e assim a transformá-lo. Desta forma, os conteúdos precisam estar conectados com situações reais e com discussões que despertem o interesse crítico e reflexivo das crianças. Por exemplo, ao ensinar sobre cidadania, pode-se relacioná-la com questões ligadas ao dia a dia dela, como o cuidado com o meio ambiente, na escola, em casa. A pedagogia histórico-crítica é uma proposta dialógica, um instrumento essencial para articular o conhecimento teórico com o cotidiano infantil. O diálogo estimula as crianças a perguntarem, a duvidarem, a compartilharem experiências e integrarem novos conhecimentos àqueles que já possuem. Isso promove o pensamento crítico e reflexivo, incentivando-as a questionar e a entender o porquê de aprender determinado conceito. Por exemplo, se o tema for o corpo humano,
Pode ser uma boa ideia fazer uma roda de bate-papo para compartilharem o que sabem sobre saúde, sobre os cuidados com o seu corpo. A pedagogia histórico-crítica propõe um trabalho pedagógico que não se limita à ideia passiva e incongruente com a pedagogia histórico-crítica de transmissão de conhecimento, mas que visa articular esse conhecimento ao repertório cultural das crianças, de modo que o aprendido produza sentido. Ao articular conhecimentos teóricos com a vida real e ao propor vivências, a teoria pode se tornar mais compreensível e fazer sentido, favorecendo que compreendam o seu mundo social e tenham condições de atuar nele de forma crítica e reflexiva. Acho que esse é o recado. Um grande abraço.